Ouvi um som que ficou gravado para sempre na minha memória. Unhas compridas arranhando o vidro da minha janela repetidas vezes. Tentei pensar que era um pesadelo, mas no dia seguinte a vizinha disse para a minha mãe que tinha visto uma sombra, uma silhueta no nosso telhado, na minha janela, e que ficou apavorada. Comunidade, obrigado por nos receber novamente. Me sinto muito feliz, muito contente de poder compartilhar com vocês as próximas histórias de encontros com o paranormal. Espero que vocês aproveitem e, se identificarem com alguma delas, se alguma fizer vocês se sentirem particularmente nervosos, não hesitem em comentar. E por favor, não fiquem sugestionados, não fiquem mais perceptivos do que o normal, ou acabarão sendo os protagonistas do próximo episódio. Você está ouvindo Relatos da Noite. Olá, Uriel, boa noite, e um grande abraço para toda a comunidade do Relatos, caso essa história venha a ser incluída. Meu nome é Ani, moro em um pequeno povoado de Veracruz chamado Vega de la Torre. Na verdade, foi muito difícil para mim criar coragem para te escrever, mas depois de passar vários dias ouvindo o podcast enquanto fazia tarefa, vendo como a comunidade cresceu e como tantas pessoas têm coragem de contar suas experiências, senti que eu também deveria fazer isso. Quero que você imagine o que é crescer tendo que se acostumar com coisas que não têm explicação. Isso acontece comigo desde que eu tinha aproximadamente 5 anos. Sempre vivi com meus pais e meu irmão mais velho. Meu primeiro contato com isso foi quando eu era bem pequeno. Eu brincava sozinho no quintal, como sempre, enquanto minha mãe estava na cozinha. Tudo parecia normal até que tive aquela sensação tão clara de não estar sozinho. Ao levantar o olhar, vi uma mulher alta, de cabelo muito escuro e comprido. A pele dela tinha um tom esverdeado estranho. A roupa dela parecia ter saído debaixo d'água. Não consegui ver o rosto dela com clareza, mas me lembro do medo que senti naquele momento. Gritei e corri para minha mãe pedindo o terço dela. Eu sabia que aquilo era usado quando tínhamos medo. Ela tentou me acalmar sem entender o que tinha acontecido, sem compreender. O pior é que não aconteceu só uma vez. Eu a vi mais 3 vezes. Ela nunca se aproximou muito, só aparecia, como se estivesse observando. Meus pais, preocupados com meu comportamento, decidiram abençoar a casa. E a partir daí, tudo voltou ao normal por um tempo. Aqui, quero destacar algo importante. Naquela época, tínhamos uma vizinha sobre a qual diziam que praticava bruxaria. Nunca tivemos contato com ela, mas o lado da casa que fazia divisa com a dela sempre parecia diferente. O ambiente era extremamente desconfortável. Os anos se passaram e eu cresci sem mais manifestações, até que eventualmente elas voltaram. Desta vez, já não eram tão visíveis, nunca como naquele primeiro contato, mas eram mais constantes. Minha mãe também passou a sentir coisas. Respirações perto do pescoço. A sensação de alguém atrás dela. Ruídos que não tinham explicação. Tentaram esconder isso de mim para não me assustar, mas pouco a pouco tudo voltou a me alcançar. No meu antigo quarto começaram a ser ouvidos sons. Alguém chorava baixinho, mas muito perto da janela. Eram sons tão reais, tão claros, que não aguentei por muito tempo, acabei usando aquele quarto só para guardar minhas coisas. A casa foi benzida várias outras vezes. Somos crentes e isso nos dava uma certa tranquilidade, mas essa sensação nunca durava muito. Lembro de uma madrugada, por volta das 2, quando eu estava sozinho em casa com fones de ouvido. Embora eu não tenha conseguido ouvir, tive a sensação de que alguém falou comigo. Vocês já ouviram alguém falar com vocês mesmo estando com fones de ouvido em volume bem alto?
Vocês não sentiram isso, pois eu senti isso. Virei e a única coisa que vi foi uma figura subindo as escadas, entrando no quarto dos meus pais. Uma figura que eu reconhecia, que usava um vestido encharcado. Meu pai também começou a passar por essas coisas. Sentia como se alguém sentasse em sua cama. Toques, ruídos, presenças. Com o tempo, infelizmente, ele também começou a se acostumar. Adotei recentemente um gatinho chamado Calci Calcifer. Tinham abandonado ele. Desde que ele chegou, fiquei mais tranquilo. Como se ele me fizesse sentir seguro. Como se ele afastasse o que me rondava. Mas há mais ou menos um mês aconteceu o pior. Naquela noite eu fazia lição no meu antigo quarto com Calci Calcifer ao lado. Comecei a sentir uma inquietação muito clara, como se alguém estivesse me observando da porta. Calci Calcifer não desgrudava de mim. Decidi largar a tarefa e sair do quarto. Antes do banheiro, há uma pequena sala onde temos uma prateleira com uma Bíblia, imagens de santos e uma vela que está sempre acesa. Entrei no banheiro com a porta aberta. Calci Calcifer ficou por perto. Foi aí que aconteceu algo que não dá para explicar. A vela se apagou. Eu ouvi como se alguém a apagasse. E ao me virar para a escuridão, senti as flores me batendo no rosto, como se alguém as tivesse jogado em mim. Calci Calcifer gritou, ficando em alerta. Eu não soube o que fazer. Senti náusea, tontura e um medo muito forte. Corri com a minha mãe e vomitei de tanto impacto. Desde aquele dia, tento rezar todas as noites. Mas ainda sinto que algo permanece aqui. Algo ainda está muito perto. Tentamos não pensar muito nisso, porque quanto mais atenção damos a isso, mais presentes ficam as manifestações. Evito ficar acordado até tarde, mas mesmo assim, só de sair do meu quarto à noite já me dá medo. Parece que, infelizmente, aprendemos a conviver com o desconhecido. As coisas podem não acontecer com tanta frequência, mas sempre retornam. Mesmo fora de casa, sinto isso comigo. Como se não ficasse só aqui. Não mais. Só espero que algum dia isso acabe. Obrigado por ler minha história. Se você decidir compartilhar, eu agradeceria muito. Seguirei qualquer conselho que a comunidade me der. Obrigado, manda um abraço, Uriel. Amo Relatos de La Noche, apesar de ser o protagonista da minha própria história. Boa noite. Boa noite, comunidade. Prefiro que meu nome permaneça anônimo. Espero que isso não afete a credibilidade, vocês vão entender. Sou de Torreón, Coahuila. Isso aconteceu já faz alguns anos, mas tem noites em que ainda volto lá. Cresci em uma família estável, de boa condição. Nunca nos faltou nada. Vivíamos bem, sem luxos exagerados, mas sem preocupações. Tudo isso desmoronou em muito pouco tempo. E isso aconteceu tão rápido que até hoje tenho dificuldade em organizar as lembranças dessa época. Meu pai teve um relacionamento com uma mulher durante vários anos. Quando tudo veio à tona, o relacionamento acabou, mas nossa família ficou em pedaços. Ellie tentou consertar as coisas, pediu perdão e, com o tempo, decidimos seguir em frente. Pensamos que ali tudo terminava. Pensamos que ali tinha acabado. Pensávamos ter superado, mas não foi. A mulher prometeu se vingar do meu pai e de nós, mas felizmente desapareceu das nossas vidas. Foi um momento que se estendeu por tudo o que ocorreu depois. Primeiro houve o golpe econômico. Meu pai teve um problema legal e tomou más decisões, por isso houve vendas forçadas. Perdemos propriedades, veículos, coisas que tinham sido da família por anos. Acabamos vendendo a casa onde cresci e nos mudamos para uma casa de interesse social, nova, no leste da cidade, numa área que estava apenas começando a ser povoada. A casa estava praticamente sozinha no meio de terrenos baldios.
Não tinha grades de proteção, nem sequer telas nas janelas. Chegamos lá com pressa, mais preocupados em sobreviver do que em nos sentirmos seguros. E então começaram as doenças. Minha mãe foi a primeira. Ela emagreceu de forma alarmante. Ela não dormia. O pouco que ela comia lhe fazia mal. Ela perdeu força. Ela passava os dias sentada na cama como se seu corpo já não respondesse. Depois foi o meu pai. Um homem forte, corpulento, que eu nunca tinha visto doente. Começou do mesmo jeito, sem apetite, sem descanso, se apagando pouco a pouco. Eu era o filho mais novo e o único ainda morando com eles. Eu dormia em um quarto no andar de cima. Comecei a ter problemas intestinais muito fortes. Eu não conseguia comer nada. Os médicos falavam de infecções, mas os tratamentos não funcionavam e tudo só piorava. As noites se tornaram a pior parte. Eu quase não dormia. Quando eu conseguia dormir, acordava encharcado de suor, com febre, preso em pesadelos que sempre pareciam muito parecidos entre si. Neles, ouvi um som que ficou registrado para sempre na minha memória. Um ras, unhas longas arranhando um vidro vez após vez. Um barulho que vinha bem da janela do meu quarto. Não era um som alto, mas era insistente, constante e desesperador. Um dia, uma vizinha do quintal dos fundos comentou com a minha mãe que à noite tinham visto sombras se movendo no nosso telhado. Às vezes ela dizia também no quintal, como se estivessem espiando pela minha janela. Minha mãe não quis dar importância, mas eu comecei a ter ainda mais medo da noite. Numa dessas madrugadas, a febre quase me deixou fora de mim. A janela estava aberta. Não tínhamos nenhuma proteção. Eu reclamava, falava dormindo, me mexia sem controle. No sonho, eu sentia que algo segurava meus braços. Doía como se estivessem marcando minha pele. Eu via uma figura em cima de mim. Uma mulher ou algo assim. Algo que não chegava a ser uma mulher. Meus gritos de dor acordaram minha mãe. Quando ela subiu correndo para o quarto, abriu a porta e ficou paralisada. Tinha algo em cima de mim. Uma criatura com asas. Até hoje minha mãe jura isso para mim. Mas não era realmente um pássaro. Era algo que parecia ter braços de ser humano. Tinha o tamanho de uma pessoa. Suas garras me seguravam com força. Minha mãe sempre disse que viu primeiro os olhos. Olhos humanos naquele rosto de animal. E que naquele momento ela entendeu que não estava sonhando. Ela não conseguiu gritar. Ela não conseguiu se mover. A única coisa que saiu da boca dela foram orações. Acordei no momento em que senti uma rajada de ar, como se algo tivesse voado pela janela. Lembro das palavras da minha mãe, o som das asas batendo se perdendo na noite. E nada mais. Ligamos para meus tios evangélicos. Eles chegaram de madrugada e começaram a orar por nós e pela casa. Durante essas orações eu vomitei algo amarelo, amargo. Algo que não se parecia com nada que eu já tivesse sentido antes. Depois disso, pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Começamos a frequentar a igreja. As doenças por algum motivo foram embora. A casa ficou mais silenciosa à noite. Já não ouvi mais nada na janela. Mas sabem de uma coisa? Semanas depois, meu pai nos confessou uma coisa. Ele disse que sabia a origem de tudo aquilo, que a mulher com quem ele esteve anos atrás o procurou, que ela falou sobre castigos, perdas, doenças que estavam por vir para nós. Ela se encarregaria de garantir que as vivêssemos. Mas também nos disse que essa mulher recentemente voltou a ligar para ele só para dizer que não podia continuar, que algo tinha saído do controle dela. Nunca soubemos ao certo o que esteve no meu quarto naquela noite. Nunca mais vimos nada parecido. Espero não ter entediado vocês com esse relato. Saudações à comunidade.
Saudações da comarca lagunera, onde há muitos laguneros felizes com seus relatos. Espero que estejam aproveitando este episódio, comunidade. Eu gostei muito das histórias, mas a opinião de vocês é sempre a mais importante. Então deixem seus comentários. Quero agradecer a vocês também por ele já ter esgotado em tantas livrarias. O livro de contos da noite, muito obrigado mesmo. Na Amazon, por exemplo, continua sendo um dos 5 livros de terror mais vendidos. Ele não saiu dessa lista desde que foi lançado, lá no já distante 2023. Obrigado a vocês por isso, né? Assim como por tudo de bom que acontece com esse projeto. Seguimos com mais histórias esta noite. Tchê! Muito boa noite. Meu nome é Armando e gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que vivi junto com minha família e que até hoje continua tendo consequências em nossas vidas. É uma história real, contada a partir da minha experiência pessoal. Não sei se o que vivemos foi bruxaria, sugestão ou algo que simplesmente não soubemos explicar, mas presenciei do início ao fim e aconteceu dentro da minha própria casa. Resolvi continuar escrevendo para vocês, pois considero o Relatos da Noite o lugar certo para esse tipo de experiência. Histórias longas, incômodas e que não necessariamente têm uma explicação clara. Durante muito tempo eu hesitei se deveria contar essa história, porque não sei exatamente como explicá-la, nem o que realmente aconteceu. A única coisa que sei é que aconteceu, que eu vi com meus próprios olhos e que até hoje continua tendo consequências na minha família. Tudo começou de uma forma muito normal, como começam muitos problemas, com uma discussão entre vizinhos. Naquele tempo, uma família nova se mudou para nossa região. Eles tinham 2 filhos, um rapaz de uns 18 ou 20 anos e uma moça de uns 16 ou 17. O filho costumava jogar futebol com outros jovens em uma pequena praça cercada de casas. O problema era que eles jogavam sem nenhum tipo de cuidado. Em uma ocasião, o rapaz chutou a bola com tanta força que ela bateu em um poste, em um transformador e causou um apagão. Por isso, meu computador queimou em casa. Vários vizinhos, também afetados, saíram para reclamar com eles, já que não era a primeira vez que pediam para terem cuidado. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito guerreira, defensora do que é dela, e desde esse momento essa família ganhou a rejeição dela. Eram pessoas complicadas. A senhora tinha comportamentos muito estranhos. Era agressiva, falava palavrões e transmitia uma sensação pesada. O senhor, seu parceiro, era um homem alto e careca que parecia satisfazer todos os seus caprichos. Embora o problema do apagão não tenha se tornado algo maior, ficou um forte ressentimento na minha família em relação a eles, principalmente por causa da atitude indiferente deles, como se não se importassem com o dano que haviam causado. Mas o verdadeiro problema começou meses depois. Um dia, ao sair de casa, a filha dessa família saiu correndo e empurrou minha mãe, derrubando-a no chão. Minha mãe é uma pessoa muito magra, de ossos frágeis, e se machucou feio. Ao reclamar com ela, pedindo para tomar cuidado, a moça respondeu de forma grosseira, dizendo que a rua era pública. Isso deixou minha mãe furiosa, e num impulso ela deu um tapa na moça. Deixo claro que não justifico essa atitude. Ela era menor de idade, mas foi uma reação causada pela dor e pelo momento de desespero de tanto tempo. E a partir daí a situação se tornou insuportável. Durante mais de um ano a senhora começou a insultar minha mãe, nossa família, quase todos os dias. Me surpreendia como minha mãe, sendo de personalidade forte, se controlava para evitar problemas maiores. Tempo depois, fomos obrigados a nos mudar porque aumentaram o aluguel. No dia em que meus pais estavam tirando nossas coisas, a senhora saiu de casa. Como assim? Como assim? E ainda gritou vários palavrões para nós, comemorando nossa partida. Ela chegou até a mexer com assuntos muito delicados para a gente, falando coisas sobre meu pai.
E nesse momento, depois de mais de um ano aguentando, minha mãe finalmente respondeu. Ela perguntou qual era o problema dela, por que ela insistia tanto em nos insultar. Eu me lembro que, nesse momento, a senhora desceu rapidamente as escadas da casa dela e se aproximou dos meus pais, gritando com eles cara a cara. Lembro claramente de como os olhos dela pareciam brilhar, como se ela estivesse esperando por aquele momento. Quando minha mãe decidiu se afastar, a senhora gritou: "Minha magrinha vai cuidar de você." Ela estava se referindo à Santa Morte, da qual era muito devota. Quero deixar claro que não pretendo ofender nenhuma crença, não tenho nada contra nenhuma. Apenas relato o que aconteceu, o que foi dito. Meses depois desse incidente, minha mãe começou a sentir uma dor muito forte no estômago sem razão aparente. No começo ela conseguia conviver com isso, mas com o tempo ficou insuportável. Ela chegou a ir ao pronto-socorro algumas vezes. Fizeram vários exames nela e não acharam nada. Alguns médicos até insinuaram que ela só queria chamar a atenção. Para mim e para minha irmã, foi desesperador vê-la sofrer sem poder fazer nada. O estômago dela ficava inchado de uma forma muito estranha, como se algo se mexesse dentro dela. Quando meus pais viram que no hospital ninguém podia ajudá-los, minha avó comentou que eles podiam procurar um mosteiro perto da cidade, conhecido por ter ajudado em casos muito difíceis e muito sigilosos. Ao chegarem, um monge os recebeu e os levou até outro mais experiente, que era o responsável por lidar com essas coisas. Depois de ouvir tudo, o monge lhes disse sem rodeios: "O que está acontecendo com vocês tem toda a cara de ser feitiçaria." Essa resposta nos pareceu muito estranha, principalmente vindo de alguém da igreja, mas ele não só parecia acreditar nisso, como também recomendou procurar um sacerdote de outra religião que poderia ajudá-los. Meu pai tentou localizá-lo durante meses, mas sempre acontecia alguma coisa e, enquanto isso, minha mãe piorou. Ela ficou agressiva, fria e, em certos momentos, parecia já não nos reconhecer. Ela dizia coisas muito dolorosas e isso prejudicou gravemente nossa família, o casamento dos meus pais. Numa noite de outubro, algo aconteceu que nunca vou esquecer. Fui acordado pelos gemidos de dor da minha mãe. Quando desci, vi minha mãe se contorcendo na cama enquanto meu pai segurava sua mão. Eram mais ou menos 11h30 da noite, mas quando deu meia-noite, tudo piorou. O corpo dela se arqueava de forma horrível. O estômago dela começava a inchar cada vez mais. Fui pegar uma garrafa de água benta preparada que nos deram no mosteiro e comecei a rezar enquanto a borrifava. Minha mãe implorava para o meu pai me tirar do quarto, dizendo que eu não deveria estar ali. Eu não dei ouvidos. Eu tinha 14 anos e sentia que precisava ajudar. Houve um momento em que o estômago dela começou a se mexer por dentro, como quando um bebê chuta, mas de uma forma muito mais violenta. Procurei na internet a oração do Magnificat e comecei a rezá-la, fazendo o sinal da cruz com água na testa dela. Meu pai saiu do quarto por um momento e eu fiquei sozinho com ela. As costas dela se arqueavam tanto que parecia que ela ia levitar. Eu juro para vocês. Depois de alguns minutos, tudo se acalmou. Minha mãe caiu exausta. Ela adormeceu. Durante algumas semanas, tudo melhorou. As dores e as atitudes agressivas diminuíram, mas com o tempo voltaram, embora com menor intensidade. Até hoje, 4 anos depois, ainda há momentos em que isso volta a acontecer. Nunca conseguimos encontrar o sacerdote. Minha mãe diz que naquela noite ela protegeu nossa família. Eu não sabia ao certo a que ela se referia nem o que enfrentou. Só sei que desde então ela nunca mais foi a mesma. Às vezes me pergunto se aquilo que fizeram com ela foi embora ou se simplesmente aprendeu a se esconder.
Não sei se o que vivemos foi feitiçaria, sugestão ou algo que não entendemos. O que eu sei é que foi real. Eu vivi isso. Eu vi isso. Eu vivi isso. E até hoje, às vezes, ainda ouço aquela mesma voz da senhora, gravada na minha cabeça, dizendo: minha magrinha vai cuidar de você. Olá, meu nome é Jaime e tenho 30 anos. Sou da Colômbia. Nasci em uma cidade pequena, mas há 13 anos moro em Bogotá. Ouço relatos de La Noche desde a pandemia e já ouvi todos várias vezes, pois costumo ouvi-los para dormir ou quando estou viajando. Justamente a história que vou contar aconteceu na estrada. Gosto de viajar de moto e nos últimos anos só faço isso à noite, pois durante o dia tenho teletrabalho. Este ano fui várias vezes a Bucaramanga, uma cidade que fica a cerca de 10 horas de estrada de Bogotá. Não faço o trajeto inteiro em uma noite. Normalmente descanso em alguma cidadezinha. Trabalho de lá durante o dia e continuo a viagem à noite. Uma vez, decidi viajar à tarde de Bucaramanga para Bogotá, porque precisava chegar no mesmo dia. Saí por volta da 1 da tarde. Todo o trajeto correu bem. Parei umas 2 vezes para descansar e beber algo. Por volta das 7 da noite começou a chover forte, mas eu não parei. Eu estava com uma boa capa de chuva e estou acostumado a dirigir em qualquer condição climática. Filho, filho. De repente, ouvi a voz do meu pai me chamando de filho, como ele sempre faz. Meu pai está vivo e mora na minha cidade natal, a quase 12 horas de onde eu estava naquele momento. Ouvi claramente, como se ele estivesse ao meu lado. Por reflexo, virei a cabeça como se esperasse vê-lo sentado atrás de mim, como garupa na moto. Embora eu tenha ouvido a voz muito claramente, foi como se ela viesse de dentro da minha cabeça, não misturada com o barulho do vento ou da chuva. Clara, nítida. Eu não me assustei. Achei que fosse imaginação, talvez pelo cansaço. Continuei no caminho pensando em parar mais à frente para descansar. No entanto, alguns minutos depois, ouvi de novo muito claramente. Hijo. Era a voz dele. O Tom Jella? Dessa vez eu realmente fiquei inquieto. Encostei e tentei ligar para ele, mas meu celular estava sem sinal. Eu estava no meio do nada. Decidi continuar dirigindo. Minutos depois aconteceu de novo. Eu não consegui mais ignorar. Eu sou cético em relação a tudo que envolve o paranormal, energias e esse tipo de coisa. Costumo ser muito racional. Ainda assim, eu não conseguia evitar a inquietação. Eu já estava muito cansado e achei que não era prudente continuar dirigindo à noite, com chuva, numa estrada estreita cheia de curvas, no meio da montanha e com muito tráfego de carretas. Mais adiante vi um hotel de beira de estrada e decidi ficar lá, por mais pressa que eu tivesse. Preferi chegar tarde e vivo do que arriscar minha segurança. No hotel quase não havia sinal, nem de internet nem para ligações. Era muito intermitente. Mesmo assim, consegui falar com meu pai, confirmar que eu estava bem. No dia seguinte, acordei cedo para seguir viagem. Alguns quilômetros adiante, encontrei vestígios de um acidente. Muitos cacos de vidro, como de faróis, espalhados pelo asfalto. Marcas de frenagem. E a marca de um veículo grande na ribanceira ao lado da estrada. Tudo parecia muito recente. Ao chegar em casa, busquei informações sobre o acidente. Um meio de comunicação local havia noticiado minutos depois de eu entrar no hotel de beira de estrada. No acidente, 2 motociclistas morreram. Não sei se a voz do meu pai foi um aviso para me proteger daquele acidente ou se tudo foi resultado do cansaço e da coincidência. Dias depois, contei a ele o que aconteceu comigo. Ele me disse que naquela tarde tinha pensado muito em mim, com uma sensação estranha relacionada a mim que não sabia explicar.
Ele ficou surpreso quando recebeu minha ligação e ficou aliviado ao saber que eu estava bem. Eu sei que não é uma história assustadora, nem necessariamente paranormal. É possível que tudo tenha sido uma coincidência. Ainda assim, é uma experiência que continua me chamando a atenção pela forma como as coisas aconteceram. Quero saber a opinião da comunidade. Já passaram por algo parecido? Tenho várias histórias inquietantes, especialmente na estrada. Não interpreto como experiências paranormais porque, como eu disse, sou cético. No entanto, quando compartilho com minha família ou amigos próximos, eles veem como histórias de fantasmas, o que os surpreende. Se publicarem esta, prometo contar as outras. Muito obrigado por me lerem. Que tenham uma ótima noite.